as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Carlos Azevedo, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Obrigado por nos atender, que gentileza a sua estar aqui. Apesar do Igor hoje. Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer enorme poder estar aqui. É uma satisfação, enfim. E vai ser sempre bom poder falar um pouco sobre a base do Galo e poder ter esse momento aqui de troca com vocês. Por enquanto não está tão bom assim para falar da base do Galo não, né, Luiz Carlos? Eu tava... hoje o Atlético está na lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. Empatou com o Inter, que é a lanterna, né? Mas não tá bem, também tá ali na zona, ou perto da zona, eu não peguei a tabela. Mas tá com uma geração com um legado ruim dos últimos trabalhos, né? Principalmente o Sub-20, o Sub-17 tem alguma coisa boa, o Sub-15 tem uns meninos melhores assim. Mas como que tá esse trabalho de reestruturação da categoria de base do Galo, que hoje Cara, é difícil você ver um jogo da base. Você tira ali num time de 11, que deve ter um grupo de uns 30 e poucos da base, uns 5, 6 que você vira e fala, esse menino tem alguma coisa que dá para virar um talento ainda no futuro. Então, primeiro assim, quando a gente fala sobre base, a gente precisa falar um trabalho de médio e longo prazo, né? Tem 2 meses que a gente está aqui e, naturalmente, a gente vem de uma continuidade de um trabalho anterior que teve. Nesse primeiro momento, nós identificamos algumas necessidades e elas já foram feitas em prática. Para a gente está sendo importante que a gente está tendo todo o respaldo do futebol profissional e da diretoria. Inicialmente, a gente identificou que tinha um número excessivo de atletas de último ano que não tinham projeção para o profissional. Então, nós entendemos que tínhamos que fazer enxugar o elenco e promover alguns atletas do Sub-17. Uhum. Tá? Então, nesse primeiro momento, foram 9 atletas que foram rescindidos os contratos, né, com atletas com idade mais avançada. Foram promovidos 6 atletas do Sub-17. Atualmente, nós estamos na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Uma posição que não é confortável, não é a qual nós estamos acostumados, nem a qual o Atlético está acostumado a estar. Com essa promoção de 6 atletas do Sub-17, ontem particularmente 3 atuaram. O Atlético é a equipe que mais colocou atletas de 17 anos para jogar no Campeonato Brasileiro. A gente acelera algum processo, né, e buscando simplesmente potencializar os atletas que a gente vê que tem nível para estar no futebol profissional. Houve uma mudança no comando da categoria. Nós trouxemos de volta dizendo, um alinhamento também com o futebol profissional, o Leandro Zago, que é um treinador que teve uma passagem vitoriosa pelo clube. Muito bom. Conhece o clube, conhece o DNA do clube. E a gente entende que a gente está num momento de adaptação e que, num espaço curto de tempo, a gente vai começar a dar uma resposta mais positiva dentro do campo. Você falou desses 6 meninos do 17 que foram pro Sub-20, né? É uma idade que o mercado está olhando muito forte para esses meninos de 16, 17 anos, antes de fazer 18 anos, porque o mercado entende que consegue captar talvez um pouco mais em conta esses talentos, e com 18 anos ele já termina a formação no próprio mercado europeu, enfim. Como que está essa perspectiva de futuro para o Atlético? É um trabalho de médio e longo prazo. Eu sei que tem um menino lá que ele é muito bom de bola, que é tido e havido como um menino talvez com mais projeção do time do Atlético, que é o Veneno, que faz aniversário agora, faz 16 anos agora, finalmente, para poder assinar um contrato com ele. Por enquanto, com 15 anos, não tem um contrato profissional, né? Como que tá essa questão desses meninos, desses talentos, e principalmente um projeto para o Veneno, né? Que é essa joia hoje da base do Galo. Então, primeiro, como você mesmo citou, o principal objetivo nosso da base é projetar jogador para futebol profissional. E naturalmente a gente precisa ter atletas de grande potencial, e como você citou, o Gabriel Veneno é um deles, ele faz aniversário só em julho. E aí, assim como ele, nós temos outros atletas de grande potencial lá na base. Eu costumo dizer que, dentro desse trabalho, nosso principal objetivo é potencializar eles. Então, ele tem 15 anos, já atua no Sub-17. Nós tivemos agora, recentemente, jogando uma competição internacional em São João del Rei. Saímos na semifinal nos pênaltis para a equipe que foi campeã, que foi o Estudiantes da Argentina. Nós temos diversos atletas que a gente enxerga com um potencial muito grande na base para que, no futuro, possa estar integrando a categoria profissional.
Dentro desse processo, algumas etapas para a gente é fundamental, desde do scout, da captação, a gente precisa estar captando cada vez melhor, a gente precisa ter um processo de desenvolvimento muito, muito bem feito. E por último, o processo de transição, que é o futebol profissional está tendo a oportunidade de ver esse atleta, de poder abraçar. E nesses 2 meses, desde das conversas que eu tive antes da minha chegada, tudo que se foi falado está sendo colocado em prática. A gente segunda-feira teve a oportunidade de treinar na Arena MRV. Ontem tivemos o jogo na Arena MRV. Como você falou, o resultado não foi o que a gente esperava. Faltou detalhes ali que a gente não pode estar cometendo, mas estava toda a diretoria, o Brax estava lá, o Vitor estava lá, toda a comissão do Cuca, inclusive o Cuca, fizeram questão de estar ali acompanhando. Então essa integração com atletas de potencial para entender o nível que hoje exige o futebol profissional do Atlético, a gente vai estar caminhando e a gente acredita que num espaço de tempo curto a gente vai começar a preparar esses atletas para que atinjam esse nível que a torcida, a diretoria, o clube e nós mesmos esperamos. Não é uma situação que a gente está hoje dentro do Sub-20 que nos deixa confortável, mas a gente vê as gerações abaixo. O Sub-17 já foi campeão esse ano de uma competição nacional lá em Ribeirão Preto, chegou agora à semifinal, fez uma excelente campanha, saiu nos pênaltis, que aí é o detalhe, o próprio Gabriel foi um dos que acabou perdendo na pênalti. Isso faz parte do processo e a gente vai sempre potencializar os atletas de destaque, as categorias acima, para que eles possam estar sendo desafiados e preparados. Nós precisamos formar atleta vitorioso, que sejam vitoriosos dentro da base. Todos os grandes atletas que eu trabalhei foram vitoriosos na base, para que cheguem no profissional preparado para poder atender a demanda e a exigência do futebol profissional. Ô Luiz, você falou aí de captação. Como é que funciona a captação? Para a gente entender o processo, para o torcedor entender esse processo. Assim, perguntaram até no Instagram sobre peneira, como que inscreve para peneira, né? Seria o complemento da minha pergunta. Ainda existem as peneiras? Quando elas acontecem? E como é que... quanto tempo tem um garoto numa peneira dessa também? De repente é muito rápido. Como é que são esses processos nessa nova gestão de vocês agora? Sim, para mim a área de captação do scout é fundamental dentro do processo do clube. Eu durante muitos anos trabalhei nessa área de scout, de captação em outros clubes e foi a área que até agora a gente mais investiu. Então nós trouxemos um novo coordenador de captação. Nós trouxemos novos 4 scouts até agora, um no Rio, que veio do Flamengo, um em São Paulo, que veio do São Paulo, trouxemos um para Minas, que já tinha trabalhado no Cruzeiro e agora estava lá no Nordeste, e trouxemos um novo coordenador que também estava no futebol profissional lá do Flamengo. Para mim é o coração. Então é fundamental, nós podemos ter o Guardiola na base, mas se ele não tiver o talento, se não tiver a matéria-prima para ele poder desenvolver o atleta, enfim, ele não vai conseguir atingir, né? Ninguém faz omelete sem uva. Então é fundamental. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, dentro desse processo. Então hoje nós temos um scout na região sul, nós temos um scout no Nordeste, nós temos um scout no Rio de Janeiro, um em São Paulo e nós temos 4 scouts aqui em Minas. Tá? Minas tem que ser o nosso dever de casa. Então, nós vamos, acredito que até o mês que vem, começar um projeto de começar a fazer captação dentro das favelas. A gente quer entrar dentro das comunidades para gerar oportunidades para garotos de 7 até 12, 13 anos que não tenham tanta oportunidade. A gente quer estar mais próximo. A gente tem hoje um processo de avaliação toda semana, que acontece lá na Cidade do Galo, mas a gente também vai expandir, fazer parcerias com clubes. Os nossos scouts passam a semana inteira rodando. Um deles é até um ex-atleta do clube aqui, o Hernani, é membro da nossa equipe. Gente boa. Então, assim, a gente precisa estar cada vez mais presente, tá? A gente tem um trabalho forte na iniciação, desde o futsal, no campo. Então, nós já investimos bastante na captação, mas ainda é pouco perto do que a gente quer. A gente vai investir mais, principalmente em Minas, para fazer o nosso dever de casa, expandindo para outros mercados a nível Brasil e até internacionalmente, mercado africano, mercado sul-americano, que é um desejo nosso. Você falou desses testes que são feitos semanalmente na Cidade do Galo. A pessoa se inscreve por onde? Então, hoje, esse processo ele vem por indicação dos nossos scouts. A gente está estruturando algo para que a gente possa abrir
para que as pessoas possam se inscrever de forma aleatória. As escolinhas do Galo funcionam também? Hoje existe, a gente tem a Academia do Galo, a gente tem um contato muito próximo, os nossos scouts vão na Academia do Galo e existe uma peneira dentro deles e os destaques são enviados para a gente. Então, com a Academia do Galo já está bem alinhado esse processo, já tem esse caminhamento. A gente agora quer expandir para esse processo mais aberto, para a gente poder estar tendo oportunidade de ampliar o nosso leque. E aí a gente vai ter que ter mais braços para isso, para que a gente possa estar oportunizando mais atletas dentro desse cenário. Só para não perder dentro dessa fala do Luiz, Gilbert, o Atlético assinou nessa semana um contrato com um jogador da Guiné, que veio do futebol nigeriano, né? Perfeito. Essa captação no futebol africano, de onde, aliás, saem grandes talentos para o futebol europeu. O Atlético vai tentar buscar chegar antes desses grandes clubes europeus para conseguir os grandes talentos africanos também passarem pelo futebol brasileiro antes de chegar à Europa, Luiz? Então, esse é o objetivo. Tá? Esse processo foi feito antes da minha chegada. Tá? O Weber, que é o responsável do SIGA, é o head scout, capitaneou esse processo. Ano passado o Atlético mandou um scout para a África, viu o Cissé em loco, jogando por um clube da Nigéria, e aí desde então começou a negociar, até porque ano passado ele ainda era menor, para entrar no país ele precisava ter visto de trabalho, precisava ser maior, então ele foi o primeiro case que nós trouxemos, contratamos um tradutor, porque o idioma dele nativo é o francês, então tem todo um cuidado, todo um processo que a gente está tendo com esses atletas, mas a gente já tinha feito esse processo em clubes anteriores que a gente tinha trabalhado, e o objetivo é expandir, sim. É um desafio. O scout hoje é quem vai chegar no pote de ouro primeiro, que é o talento. Então, por isso que está cada vez mais agressivo, por isso que está cada vez mais precoce. E esse é o primeiro case, vamos dizer assim, que a gente está tendo com o Cissé. A gente espera em breve ele já vai estar podendo estar atuando pelas categorias do clube. A gente vai ter uma viagem agora internacional, que a ideia é que ele também esteja participando, para que a gente possa estar, não só na África, mas no mercado sul-americano, podendo observar esses atletas e captar antes de clubes europeus. A gente possa estar trazendo para desenvolvê-lo na base, performar no futebol profissional do Galo e aí, quem sabe, gerando um retorno financeiro para o clube. A gente está batendo um papo hoje com o Luiz Carlos Azevedo, que é gerente da base do Galo. A gente conhecer um pouquinho mais do trabalho na formação dos atletas do Galo. Vamos falar agora da Valvoline, hein, Gortep? A Valvoline tá na área e sabe o melhor? Tá de volta com uma super novidade pra quem quer economizar, não é, Guinho? É isso, ó. Até esse martelete que tá rolando aqui, tá... É a troca de óleo, Valvoline, né? meu filho. Aqui, ó. Só na Lubimax Distribuidora você compra toda a linha Valvoline e recebe de volta em cashback, tá? Então você que tem oficina mecânica, loja de autopeças, presta atenção, passa na Lubimax, comprou, economizou e ainda ganhou. E olha só que maravilha, Gilbert, é só ligar 3140 mil, 3140 mil. Boa! Valvoline é na Lubimax, sempre com você, sempre com vantagens. 3140 mil, 3140 mil. Adroaldo Leal, o senhor levantou o dedinho e disse que quer fazer uma pergunta pro nosso convidado, pro Luiz Carlos Azevedo, gerente da base do Galo. Faça a sua pergunta. Luiz, a verdade é que chegam muitas perguntas de pessoas aí que, por exemplo, têm projetos sociais. Se o Atlético tem esse planejamento de acompanhar determinados projetos sociais onde tem escolinhas de futebol, ou se apenas vai observar, vamos supor, essas escolinhas que são oficiais do clube, isso passa nesse planejamento de vocês também, observar, por exemplo, às vezes a gente tem um projeto aqui na Favela da Serra, tem em outros locais também. O Atlético tem esse interesse de acompanhar esses projetos também para captação de atletas? Então, nós já acompanhamos hoje em dia, então não é só a academia, a gente acompanha competições, acompanha projetos, a gente acompanha torneios amadores, só que a gente quer expandir. O que nós já identificamos é que a gente quer estar mais dentro da comunidade. Tá? Enfim, as minhas experiências anteriores é que muitas vezes a gente tem muito talento dentro da comunidade e ele não tem oportunidade. E a gente quer entrar. A gente tem feito algumas reuniões, tá? A gente tem até pessoas ligadas ao Atlético nos ajudando. Uma delas até o Márcio André tem um trabalho que já faz dentro de algumas comunidades. E a gente já teve reuniões sobre isso e a nossa ideia é que toda semana a gente visite uma comunidade, a gente esteja lá dentro. Vai ser nas idades iniciais, então por isso o nosso foco vai ser de 7 até 13 anos ali, para que a gente possa identificar esse talento ali mais in natura, o mais solto possível,
e a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho social, que são abnegados, que fazem por amor. Então a gente quer identificar antes, a gente quer estar lá presente e é uma coisa que a gente já vem estruturando para que em um espaço curto de tempo, toda semana a gente vai ter uma visita de uma comunidade. E a nossa ideia é inicialmente trabalhar com 10 a 12 para que a gente possa estar de 6 em 6 meses retornando para essa comunidade, para que não seja algo, fui lá uma vez e não voltei. Não, tem que ser algo com rotina para que o atleta ele tenha a sensação de, beleza, eu tive minha oportunidade, não fui bem, vou trabalhar novamente para que eu possa daqui a pouco chamar a atenção. Então a gente gerar um vínculo, gerar uma relação de pertencimento, de alinhamento. Então vai sair breve já a gente vai definir quais são esses projetos iniciais e aí a gente vai estar avançando para que a gente possa estar atingindo e captando esses jovens talentos. Eu tenho um amigo, Gilbert, que conhece muito bem, né? O Luiz está acompanhando agora, mandou um grande abraço para você. O nosso doutor Vitor Modesto está acompanhando, falou que o senhor está indo muito bem na sua entrevista. Abraço. Obrigado. Realmente uma pessoa maravilhosa. Né? Isso é verdade aqui. Eu queria perguntar uma coisa para você, Luiz Carlos. Na sua gestão aí, quanto tempo vai demorar para trazer um novo Casagrande? Que o Brasil precisa de um novo Casagrande. Eu queria saber, assim, na sua gestão, você acha que leva-se 6 meses, 3 meses? Meu Deus. É verdade, eu joguei demais. Jogou muito. Isso é verdade. Um novo Casagrande para acontecer aí na sua gestão. Eu posso dizer que a gente tem muitos jogadores de potenciais, tem muito talento dentro da base do Galo e a gente espera em breve poder estar revelando novos Alissons, novos Savinhos, até porque a gente entende que uma base de sucesso ela só atinge o seu nível quando realmente eles começam a performar lá no futebol profissional, que é o nosso principal objetivo, é formar esse atleta na base, vitorioso, com conquistas na base, para que ele dê o retorno técnico lá no futebol profissional, que para isso que a nossa base existe. Aliás, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu gostei muito da resposta dele, mas ele não me respondeu. Quando vai nascer um novo Casagrande aí na sua gestão? Isso que eu quero saber, ué. Tomara que... O Casagrande tem uns 30 lá, ué. É isso que eu falei, todo dia saiu. Então tá bem servido, cara. Tá não. Agora... Então, só uma curiosidade aqui, porque quando não dá certo pro garoto, assim, o cara começa lá o trabalho, é captado, chega com bons números, né, no scout legal, mas de repente não vira, acontece. Aliás, a maioria é assim, né, não vira. Como é que é esse papo com o garoto, com os pais, Perdeu o mané, né? Se já tem empresário. Como é que é esse... E como segurar a onda dos pais, que geralmente não, todo pai que procura a gente... Já acha que é o Messi, né? Não, acha não. Quem é o Messi na fila do pão? Você já viu fulano de tal? Meu filho joga igual, meu filho joga mais. Diferenciado. É isso. Como é que é esse... Fenômeno. Esse diálogo, hein? Vamos como lá. É que é? Respondendo a tua primeira pergunta, todo atleta quando chega no sub-20 do Atlético, o nosso projeto, a nossa ideia é que se ele não tiver atingir a expectativa do futebol profissional, a gente consiga fazer parcerias e que ele possa dando seguimento em outros clubes. Para que resguarde o Atlético de uma futura venda, de um percentual. Então isso aí é uma experiência que a gente já fez em outros clubes e deu super certo. Aí o atleta deixa um percentual, vai lá para um time de Portugal, em breve é negociado e o Atlético é reconhecido. É importante a gente tentar resguardar o Atlético do processo que ele fez de investimento. Nas categorias menores, quando o atleta aí com 15, 16 anos, 14, 13, enfim, a nossa primeira idade é com 8 anos. Então, nem todos que chegam com 8 anos vão chegar ao sub-20. Sim. Eu te digo que até a maioria normalmente não chega, porque o processo ele é cada vez mais de seleção natural. Aí a gente tem todo um cuidado, porque a gente está falando de uma criança, de um jovem, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, nós temos um coordenador na iniciação, que é o Lima, um ex-zagueiro do clube, que tem todo um cuidado, tem todo uma calma. E quando tem essas conversas, está sempre junto a assistente social e a pedagoga e a psicóloga. Então a gente tem um departamento que cuida disso, que é o Play Care, que tem assistente social, pedagogia, psicologia, para que a gente converse e, acima de tudo, a gente continue, para que o menino continue a carreira dele. No final das contas, a gente precisa ter um cuidado com o ser humano. Às vezes, o atleta, o esporte já vai agregar muito, né? E o nosso cuidado no Galo é formar não só o atleta, mas sim o ser humano também.
para a gente também ficar muito claro, quanto melhor eu formar o ser humano, melhor eu vou formar o atleta. Difícil hoje você ver atletas muito talentosos que se perdem e aí você vai entender que questão de comportamento, de vida particular acaba pesando muito nessa performance dele. Então assim, a gente tem todo um cuidado nessa linha, nesse sentido. E aí, por isso que a gente vem desenvolvendo estratégias. Essa semana o Sub-17 teve uma palestra de educação financeira. Um parceiro do clube foi lá e deu uma palestra. A gente já teve palestra sobre racismo, sobre bullying. Então, assim, tem todo esse cuidado durante o período que ele está no Atlético e também nesse processo de liberação que faz parte desse processo. Que bom que tem esse acompanhamento psicológico, cara, que isso é muito importante. Às vezes é isso que o Adroaldo falou. Não só o garoto, mas os pais são mais convencidos ainda de que a coisa... Os caras jogam, muitas vezes a gente vê famílias jogando nas costas de uma criança, igual você falou, uma responsabilidade que aquela criança nem tem. Ele deveria estar brincando, entre aspas, mas... É um cuidado nosso, porque o menino de 14, 15 anos ele não pode ser a principal fonte de renda da família. Não pode, nem pode jogar a expectativa toda. Isso, ele recebe uma carga emocional, uma responsabilidade muito grande que ele não está preparado. E até atrapalha, né, cara? Atrapalha o desenvolvimento do garoto, né? Inclusive lá no futebol. Hoje recebendo o Luiz Carlos Azevedo, gerente da base do Galo, hein? Quer saber alguma coisa sobre a base do Atlético? Além da campanha, que não pode cair não, viu, Luiz? Pelo amor de Deus, hein? Não vamos. Vai cair não, né? Não vamos. Uma vitória só em 10 jogos. Tudo bem que vocês nem estavam aí, né? Já estavam aí quando começou o campeonato? Não, tinha chegado na semana. Tinha chegado na semana. A questão nossa são os empates, né? A gente empatou um número além do que a gente gostaria. 6 empates, né? Que tinha caramba, tá tipo o São Paulo na Série A, muito empate. E o seguinte, Gilberto. Luiz, como é que faz hoje em dia, depois que o Gilberto deixar, eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Obrigado. Desculpa, viu, seu Gilberto? Pela ordem. Não, o senhor que manda. O senhor vai falar agora. Aqui é o microfone cortado, ó. É porque eu tenho que falar da Vedacity. Não, por que inventar moda na hora de fazer reparos aí no telhado se existe a fita Veda Tudo da Vedacity, Gortec? É fácil, hein? Você resolve infiltrações, goteiras e outros perrengues aí de um jeito super prático e eficiente. A Veda Tudo é quase igual o Pedro Cobra, viu? Não deixa passar nada. Nada. A Veda Tudo é uma fita fácil e rápida de aplicar, viu? E sabe o melhor de tudo isso aí? O quê? É útil também em todas as superfícies. Sabe tudo, Padreco, hein? Quando o assunto é impermeabilização e vedação, a escolha é Vedacity. Paz pra toda obra. Qualidade nota 1000. Vedacity ele garantiu. Vedacity é paz pra toda obra, irmão. Bom, então a primeira pergunta do Adroaldo, porque a pergunta de $1 milhão de dólares do Igor Tepe fechar, né? Tem que valorizar. Pois é. Tem que ter a vinheta aí pra ver. Por que o torcedor cobra muito, né? O time na base, o Sub-20 tem que estar ganhando, o Sub-17 tem que estar ganhando, etc. Mas tem uma cobrança que também vem do lado, que é onde estão os Estevão, o Hendrick, o Vinícius Júnior e tal. É muito difícil encontrar esse tipo de atleta e tal. As pessoas quando estão lá já nas categorias de base, né? Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Palmeiras, eles têm, a turma já tem essa noção, ou às vezes o jogador ali dá aquela deslumbrada porque eles se acham diferente e acha que vai ser igual o Hulk, que vai ter um jatinho, igual o Pinel, que tem uma ilha particular fora do Brasil e por aí vai. Então, a gente precisa cuidar cada vez mais do atleta e desse entorno, né? Esses jogadores que você citou não aparecem todo ano, não aparecem a todo momento. E aí, quando nós detectamos um jogador com um talento desse tão grande, como o Savinho, que saiu da base do Atlético, você precisa ter o maior cuidado possível para poder blindar ele e não deixar que rede social, todos esses fatores externos atrapalhem o período de formação. A gente precisa entender que são jogadores muito jovens e que começa a se falar de cifras muito altas. Hoje, se chegarem para você e falar assim, vou aumentar teu salário em 20 vezes, tu vai, 20 vezes de aumento? Isso, dependendo do jogador, é o que acontece de forma comum. Só que, diferente da gente que já tem uma formação, uma maturidade, ele tem 18 anos, 19 anos. Então, esse talento, todos a gente precisa ter um cuidado muito grande, mas esse talento precisa ter uma lupa maior, precisa ter um cuidado maior para que esse processo não deixe ele desviar o foco e a gente perca o potencial dele. Porque esse jogador talentoso, ele vai virar jogador. Ele vai jogar profissionalmente. A dúvida é qual prateleira. Ele vai jogar prateleira o quê? Da Champions League, prateleira de seleção brasileira, prateleira de Campeonato Brasileiro, ou ele vai ser aquele destaque que não aconteceu e hoje joga na Série C, Série D, enfim. Então, por esse cuidado é muito grande. Eu devia jogar futebol mesmo, viu, Gilberto? O Luiz está falando aqui, aumentar o salário em 20 vezes. Tem 10 anos que não aumenta o salário em 20%, imagina em 20 vezes.
Aí não dá. Quem sabe cobra ao vivo, bicho. Agora é a hora dela, hein? Louco! Da pergunta do milhão. Aí, vamos lá, Igor. Não. assim. É simples assim. Vem corneta aí, querido. Porque o Luiz, ele tava no profissional do Flamengo. Certo. O Flamengo hoje é tido e havido como o clube mais rico do país. Tem uma receita de mais de 1 bi, né? Isso aí a gente vê nos balanços, tudo. E o Luiz saiu do profissional do Flamengo para vir gerenciar a categoria de base do Atlético. O que te motivou a ter esse desafio? Paulo Brax, além daquele tamanhão que ele tem, né? Parecendo o Antônio Bandeiras, aquele cabelinho de gel, né? Pra trás. Ou as 20 vezes mais, né, cara, também, né? Ele chegou lá pegando pelo pescoço e falou: você vai ter que vir pro Galo, porque senão não vou te encher de porrada aqui, porque ele é grandão, né? Era jogador de basquete e tal. O que foi que te motivou, que te trouxe pro Atlético para fazer esse trabalho? E qual o prazo que você tem combinado com o Atlético para dar um resultado para esse trabalho, começar a dar um resultado nesse trabalho que você está fazendo na categoria de base do Galo, Luiz? O primeiro é projeto e pessoas. Tá? Eu intimamente, para mim, o que pesa é o projeto e as pessoas. Então, ele aumentou 20 vezes seu salário lá do Flamengo para cá? Não? Não. Quem sabe um dia. Vamos trabalhar para isso. Para mim, assim, foi muito claro. Eu fiquei 10 anos lá no Flamengo, 8 anos e meio na base e 1 ano e meio no futebol profissional. E no início do ano, quando o Brax fez o primeiro contato, e ele deixou muito claro o pensamento dele e da diretoria, dos investidores, que é que a gente pudesse falar sobre projeto. Sabe? O Atlético é um clube gigante, tá? Um clube que tem uma torcida apaixonada. Meu primeiro dia aqui, eu desci do aeroporto, o Paulo mandou um carro lá me buscar, fui direto pro dia 5 de março, o jogo pela Copa do Brasil, a gente poder ver a torcida lá vibrando, cantando. Estava aqui no ano passado, né, em novembro do ano passado, nas finais da Copa do Brasil também, então estive acompanhando o outro lado. E o projeto de 10 anos para frente, que foi apresentado com o planejamento estratégico do Atlético, foi algo que me motivou bastante. Então, as pessoas que estão envolvidas, vir trabalhar numa SAF, então é algo que também, para mim, tem um peso importante, queria viver essa experiência. Eu trabalhei 13 anos no Vasco da Gama, 10 anos no Flamengo, então no Vasco foram administrações bem diferentes, no Flamengo trabalhei com 3 administrações diferentes, e vir para um clube SAF que tem muito claro o que é para a base, que entende a importância da base. E nesses 2 meses, muitas das coisas que foi faladas já estão em prática. Então é treinar e jogar na Arena MRV, integração com o futebol profissional, abertura total com o Vitor, com o Weber, com o Pedro Moreira. Nós tivemos a aprovação do CEO e dos investidores de uma obra de 4 milhões para o CT da base, que vai melhorar a academia, a parte administrativa, a parte técnica. Então, esse projeto para mim foi algo que me motivou. Vir morar numa cidade boa, grande, de como é Belo Horizonte, enfim. Então, tudo isso foi um pacote de situações de se desafiar. Eu sou apaixonado pela base, foi onde, desses 23 anos trabalhando profissionalmente, onde basicamente eu vivi. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes atletas, e aí você vê um atleta que você captou, chega na seleção brasileira, te manda uma mensagem, te manda uma camisa. Então, esse orgulho, essa motivação, eu vejo com muita tranquilidade. E aí, respondendo uma segunda parte da tua pergunta, para que num prazo de 2, 3 anos a gente consiga ter um retorno mais volumoso. Eu acredito que no espaço mais curto de tempo a gente comece a ter um retorno maior, porque já vinha tendo um processo de trabalho. A gente respeita muito o que vinha para trás e os profissionais que estavam aqui, mas a gente acredita que num processo maior, num volume maior, como a gente teve experiência em outros clubes, num prazo de 2, 3 anos a gente começa a ter um impacto maior de atletas chegando ao futebol profissional. Boa, Luiz. Obrigado. Obrigado pela gentileza de ter vindo aqui bater esse papo. Hoje agora. Hoje tem sub-17? Tá correndo pra lá agora, vai nem almoçar, ele falou. Ah, mas não é possível. Ué. Dá tempo, pô. Estreamos hoje contra o Palmeiras, às 3 horas. Transmissão da Galo TV. Então, quem quiser acompanhar... Vai ser na Arena MRV? Não, hoje, infelizmente, vai ser no Gregorão. A Arena MRV tem entregue pra Comebol. Pra Comebol, porque amanhã tem o Caracas, Comebol, né? Se apropria. Ela toma conta. Toma tudo. Fecha tudo. Ô, Luiz,
muito sucesso pro seu trabalho. Não deixa esse time cair, porque senão nós vamos ter que aguentar a zoeira aqui. Só pra eu saber, a escalação não saiu não. O Veneno vai jogar hoje? Só pra eu saber se eu vejo ou não o jogo. Escalação ainda não saiu. Cara, O Igor, vem aqui. falando em veneno, eu tô olhando pra você, Falta 10 Luiz, minutinhos aqui. pra sair. Ah, ele lembra mesmo, né? Você é o Hit, É o cara. Hit, cara. Ele lembra o parece Hit, o o Hit cantor, pra não caramba, lembra? pra caramba, Lembra bicho. mesmo, parece mesmo. Você falou, você matou a charada. na hora, Que falei, música, ele me E lembra. olha que ele não enxerga bem, hein? Opa. Não, mas aí música, né, Padreco? Música de Ó, qualidade. obrigado a ao gente pega. Fábio Pinel também, que agora é o nosso mestre de cerimônias na Arena MRV. Ele falou que tá bolando aquele bordão legal. Isso, pra... na entrada, Como é que né? vai ser? Você deu ideia pra ele? Ah, eu dei ideia boa Qual pra a ideia ele. que você deu pra ele, Igor? Aí já chega assim, a torcida já como é que é? lotada, o time entra em campo. Vai lá, vai lá. Ahá! Não é possível que você fez Não, isso, imagina o cara. Pinel, todo Canalha, mundo seu canalha. agora dando uma vaia pro Igor. Você que é o Hulk, eu digo Sua boca. Você, Olha a você- língua desgraçada. você é mau, Cuidado, você é viu? ruim. Ah, legal demais, é legal demais. É igual Serpente. NBA, velho. Isso é ruim. Valeu, viu, Luiz? Obrigado, cara.